do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, da congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, aqui junto com vocês e com a irmã Kiara. Paz do Senhor, irmã Kiara. A paz do Senhor, irmã Zuênia. Estamos aqui mais uma vez, né, para o nosso podcast e que Deus abençoe a todos e ilumine todos nós aqui no dia de hoje. Amém. A lição número 2, a grande mudança de perseguidor a perseguido. Qual é a mensagem dessa lição? Vamos lá. A mensagem diz o seguinte: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Temos três objetivos na nossa lição, querido professor, que é ensinar quem foi Paulo. Segundo, mostrar como o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo e destacar a importância de ter um coração aberto para Deus. E aí, professores, para essa aula, a minha dinâmica ela é uma dinâmica tranquila, tá? Porque vocês vão escrever, vão fazer com os alunos antes de vão ter o primeiro tópico, né? Quem foi Paulo? E aí vocês vão escrever, ou pode ser em um slide, fiquem à vontade, ou pode ser no quadro, num cartaz. Quem foi Paulo? E aí vocês vão dar apenas 5 minutos e eles terão que ler o tópico e anotar quem foi Paulo na percepção deles após ler esse tópico em sala. Sabemos muito bem que nossos adolescentes muitas vezes não pegam na lição. Então, vamos incentivar esses alunos a ler a lição, queridos professores. Então, pede a eles, né? Quem foi Paulo? Deixa eles lerem 5 minutinhos. Faz aquela pressão. 2 minutos. 1 minuto para acabar. 30 segundos. Eles vão ficar, né? Naquela euforia. E após, escutem. Né? Escutem eles dizendo quem foi Paulo. É uma dica, Aiswen, uma dica muito simples. É muito simples, professor, mas é algo simples que traz um aprendizado muito grande para os nossos alunos, porque a partir do momento que eles leem o conteúdo ali, né, proposto, que eles mastigam, que eles colocam ali a cabecinha deles para funcionar, o que é que acontece? Há uma absorção melhor do conteúdo, tá certo? Então, para aqueles alunos que têm mais dificuldade, claro que nem todos vão conseguir se expressar, então respeite aqueles alunos que são mais tímidos, pode pedir a eles apenas para escrever e não precisar falar depois. E aí você pode pedir autorização para ler. Posso ler aqui para a sala? E aí vai fazendo com eles. Outra dica que eu trago aqui para vocês é a dinâmica do antes e depois, que aí é uma dinâmica para finalizar, né? Finalizar a nossa aula, que é identificar quem era Paulo antes e depois de conhecer Jesus. E vai ser dois cartazes, antes e depois, com palavras. Não precisa ser um cartaz grande, pode ser até numa folha de ofício, tá? Antes, depois. E aí vocês vão brincar de mar e terra. Terra, mar. Só que é antes, depois. Antes, depois. E aí vocês vão ter as palavras. Perseguidor. Foi antes ou depois? Missionário. Violento. Amor. Orgulho. Humildade. Prisões. Pregador. Inimigo dos cristãos. Servo de Cristo. E aí vão brincar com eles, né, de mar terra, com essas palavras para trabalhar, né, esses termos tão importantes, né, sobre a vida de Paulo, né, para definir realmente quem ela era ele antes de Cristo e depois de Cristo, a transformação que foi na vida de Paulo, que é isso que a gente tem que trazer para os nossos adolescentes, que nós, a partir do momento que aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, temos que ter uma mudança de vida, né? A chavinha tem que mudar. Vamos trazer o termo aí, né? Atual, a chavinha tem que virar, queridos. Tá certo? Então, fazendo essa dinâmica, vocês vão finalizar dizendo que Deus ele é um especialista, especialista em transformação. O passado de Paulo não impediu
que ele fosse um dos maiores missionários da igreja. E aí, quando finalizar com esse ponto, peça para o seu aluno pensar em alguém que precisa dessa mudança, né? Que Jesus alcance ali aquela vida, seja transformada. Peça para o seu aluno pensar em uma pessoa e orar por ela durante essa semana. Amém? Então, é essa a minha dica, minhas duas dicas de hoje. Irmã Kiara, sua vez. Conte-nos qual é a dica que a senhora tem. Vamos lá, né, irmã Zoênia? Então, nós trazemos também uma dica aqui, né? Hoje a aula estava cheia de dicas, né? Essa já vai ser a terceira. A dinâmica se chama assim, mudança de direção. Então, qual é o objetivo dessa dica de hoje, né? Vamos mostrar como o encontro com Jesus mudou o rumo da vida de Saulo, da vida de Paulo, assim como mudou a nossa, não foi? Então, o material. Ah, essa dinâmica, gente, é aquela que a gente faz assim no início da aula, para a gente quebrar o gelo, né? Domingo de manhã ali, os adolescentes ainda com um pouquinho de preguiça, porque já passa a semana acordando cedo, mas aí no domingo nós vamos ter uma dinâmica assim, bem movimentada, digamos, né? Então, vamos precisar de material, apenas uma fita para fazer duas direções na sala de aula, tá certo? Uma fita que nós vamos fazer a direção para a direita e outra direção ao contrário, que será para a esquerda, no chão, né? E aí, quando a professora falar assim, perseguir os cristãos, a seta vai estar para a direita e os adolescentes vão também ter que caminhar para essa direção, que é a direita. E aí, quando ela falar seguir Jesus, e aí vai estar ao contrário a seta, né? Os adolescentes vão ter que caminhar para o sentido da esquerda. E aí a gente vai trabalhar, claro, o conteúdo, né, da lição e trabalhar também, irmã Zoênia, a questão de lateralidade, né, com esses adolescentes. Verdade, E muito aí, necessário. até eu, né, até os adultos às vezes se confundem. Então, vamos trabalhar, claro, principalmente o conteúdo, né, da mudança de vida, da transformação, mas também essa questão da lateralidade com os nossos adolescentes. E aí, no final, para terminar a dinâmica, nós vamos explicar, né, que Paulo, ele não apenas mudou o caminho físico que ele estava seguindo, né, que ele estava indo em perseguição, né, perseguindo os crentes, mas ele mudou o caminho da sua vida, né, mudou a rota da sua vida. Como a irmã Zuênia falou, houve a transformação. Então, essa dinâmica é para despertar na gente, né, esse sentido que o Evangelho traz, né? Que é uma transformação na vida de cada um que conhece a Jesus. Então, é essa a nossa dica. Amém. Glória a Deus, a dica rica. E você, querido professor, que não tem tanto espaço, né? A minha dinâmica tem um pouco, né, de movimento, mas a dica da irmã Kiara, ela pode até ser adaptada entregando para os alunos, né, irmã Kiara? Dois cartões, um de perseguir os cristãos e seguir Jesus. E aí, com a setinha, e eles não colocam o nome, né? E coloca a setinha. E aí, quando vocês falarem perseguir os cristãos. Aí eles têm que botar vir com a mão direita, né? Ah, seguir Jesus, eles têm que colocar a mão esquerda ali com a plaquinha, já dá para adaptar e eles vão ficar ali mais atentos, porque a gente também entende que tem salas, né, que são ali no corpo da igreja que não consegue fazer. Então a gente tem essa adaptação também, tá, queridos professores? Então, finalizamos mais um podcast aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus, Pastor Martim, toda a direção do DENEC, Irmã Kiara, e a vocês, queridos professores, que estão aí há alguns aninhos já, né? Comigo aqui. Então, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E não se esqueçam, se não é inscrito no canal, se inscreve. Curte, comenta, compartilha, né? Vamos fazer esse canal crescer, aumentar cada vez mais. Não se esqueçam, tá? Ó, Zu Oliveira, é o meu Instagram, Zu_Oliveira. Quando fizerem, marca. Se for de outro estado, também marca o DENEC RN. Nós queremos ver vocês fazendo essas dinâmicas em sala de aula, queridos professores. Irmã Kiara, com suas considerações finais.
Isso mesmo, irmã Zoênia. Então, eu também quero agradecer aqui, né? Poder participar desse momento rico e aprender com vocês também. Agradecer ao pastor Martins, a toda a direção do DENEC, a irmã Zoênia, minha companheira aqui, e que Deus abençoe nossos alunos, nossos professores, e que tenhamos uma escola dominical bem rica, né, em aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Uma ótima semana. Até a semana que vem. Paz do Senhor.